Amém. Queria agradecer. Se eu tivesse uma voz dessa, eu ia perguntar quem quer aceitar Jesus e não precisava eu pregar. Amém, irmãos? Mas Deus não deu isso para mim. Amém. Amado, é um prazer estar aqui mais uma vez. Amém. Na mesa do Senhor, servindo o pão do Senhor. Eu estou em casa. O pastor disse assim, fique à vontade. Amém, irmão? Pode ter certeza que antes da meia-noite a gente vai sair daqui. Eu gosto de pregar 1h30, mais ou menos, 2 horas. Amém? Mas eu vou ser breve com vocês, amém, irmão? Eu espero que Deus me use aqui para vocês, amém? Eu sou um professor da palavra do Senhor, eu estou com 65 páginas aqui, nesse tablet, amém? Vocês têm paciência ou não têm? Tem ou não tem? É uma virtude, é um fruto do Espírito, amém? Então tenha paciência comigo, amém, irmão? Está aqui a minha esposa, a missionária Socorro, ficar de pé, aprecie com moderação, amém? Amém, aleluia, irmão. É uma bênção na minha vida, amém? Ela tem um chamado também missionário. E tem que pagar preço, irmão. O crente tem que pagar preço. Às vezes a gente diz assim, eu vou lá na igreja buscar a minha bênção. É ou não é assim? Você não vem na igreja buscar a bênção. Isso não é bíblico. Você vem na igreja ser aperfeiçoado. E na medida do aperfeiçoamento, a bênção vem. Bênção não é algo que você pega. Bênção é um lugar que você entra em Deus. A gente precisa conhecer a Deus, mas a gente precisa conhecer a Jesus. Amém? Você vê, tem os discípulos, né? Teve uma tempestade muito forte, não é? Jesus estava dormindo no barco. Então eles ficaram agoniados e disseram, Senhor, nós estamos perecendo aqui, tu não está vendo? Aí ele disse o quê? Homem de pequena? Aí Jesus se levantou e acalmou o vento e o... Foi ou não foi? Eram discípulos que estavam no barco ou não eram? Aí que foi o que eles disseram? Quem é este homem que até o mar e o vento, ou seja, andando com Jesus, mas não conhecia Jesus. Às vezes você pode estar andando com Jesus e não conhecer Jesus. Amém, irmãos? Outra coisa que eu quero falar, não sei o que eu estou falando, não está nem no esboço. Irmãos, você se lembra quando Jesus foi crucificado? Lembram, não é isso? Ele morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Então, 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, estavam no táxi, discutindo sobre isso. Jesus encostou e não encostou? Já ressurreto, não é? E ele perguntou, o que é que vocês estão conversando aí? Ele fez, tu não sabe não? Tu não estava aqui não em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? Quer dizer, irmão, se eu fosse Jesus, eu dizia, ô cara pálida, eu estava morrendo por vocês. Mas eles não entenderam que era Jesus conversando com ele, porque eles não confiaram na palavra, nas profecias e naquilo que Jesus falou para eles. E eles vão andando, aí estava declinando o dia, e quando ele estava passando, não entre, passa a noite aqui com a gente, né? Vamos comer. Aí eles foram comer. Aí Jesus pegou o pão e partiu, foi ou não foi? Quando partiu, eles disseram, é o Senhor, foi ou não foi? Ou seja, reconheceram Jesus no partir do pão, mas não reconheceram Jesus na cruz de ressurreto. Às vezes conhecemos a Jesus só no partir do pão e não ressurreto. Precisamos conhecer a Jesus. Precisamos conhecer a Deus. Amém, irmãos? Então, você não vem na igreja para ser abençoado. Você vem na igreja para ser aperfeiçoado. E na medida do aperfeiçoamento, a bênção vem. Amém, irmão? Aleluia? Bênção, irmão, não é quando Deus dá. Quando Deus dá é prova. Bênção é quando Ele tira. Irmão, precisa conhecer a Deus. Amém? Deus deu Isaac a Abraão, deu ou não deu? Foi ou não foi? Deus pediu de volta ou não pediu? O que Ele deu ia provar. A bênção foi quando ele tirou. Sabe por quê? Porque quando Deus pediu e tirou dele, reconheceu onde estava o coração dele. Bênção não é quando você recebe, é quando Deus tira de você. Aí ele vai saber quem é você. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos,
Deus colocou no meu coração o que colocou no coração do profeta, né, do sacerdote Esdra. Ou seja, aprender a lei, amém? Aprender a lei, estudar a lei, viver a lei e ensinar a lei. Eu só prego no púlpito o que eu já fui pregado na cruz. Amém? O que eu estou pregando aqui é o que eu vivo. Eu não prego o que eu não vivo. Amém? Não prego. Porque aquilo que eu falo, eu tenho que ter autoridade naquilo que eu falo. Eu não posso dizer dê o dízimo e não dar o dízimo. Eu não posso dizer invista em missões e eu não investir em missões. Amém, irmãos? Então eu tenho que pregar aquilo que eu fui pregado na cruz. Então nós temos que viver o evangelho, amém? Então precisamos entender a palavra do Senhor. Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu queria que voltasse ao passado. Eu não. Quero não. Eu quero voltar à origem, que é Deus. Pare de voltar ao passado, volte à origem. Amém? Eu sou um sacerdote, eu vim aqui reposicionar você na palavra. Não que o pastor não faça isso, mas esse é meu papel, é trazer o desenho do céu e estabelecer aqui na terra. Esse é o meu papel, amém, irmãos? Então, em Gênesis 3:1, não é o texto que eu vou ler. Em Gênesis 3:1 diz assim, Deus disse, haja luz e houve. Agora o sol só fez no quarto dia, foi ou não foi? Mas já havia luz no primeiro dia, não havia ou não havia? Então não é o sol que ilumina o seu dia, é a palavra do Senhor. O sol ele fez para governar o dia e a lua para governar a noite. Quem ilumina a nossa vida é a palavra do Senhor. Amém? É a palavra, amém? Quem está entendendo, diga amém. É a palavra que vai nos reposicionar, irmão, palavra. Eu vivo aquilo que eu falo. Porque Deus me deu a minha boca para trabalhar na minha mente, amém? Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa mente. É a palavra que vai nos reposicionar. Porque tem crente que diz assim, tem um chamado, Deus falou com você, aí a pessoa diz que nada. Deus chamou nada. Porque o cara é pobre. Aí diz que não tem chamado. O cara não tem estudo nenhum. Aí diz, não tem chamado. Irmão, quem sabe é Deus. Deus chamou de Gideão de corajoso. O cara era covarde. Estava malhando trigo no lagar. Não se malha trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uva. Ele estava com medo dos medianitas. Aí o anjo disse, homem corajoso. Era corajoso? Não. Mas Deus não vê você pelo que você é. Deus vê você por aquilo que Ele quer que você seja para Ele. Amém, irmãos? Se Deus falou com você, Deus vai cumprir. A gente tem que entender isso, amém? Então, é a palavra que vai nos reposicionar. Se lembra Ezequiel, capítulo 37, o que é que acontece? O vale de ossos secos, o que é que Deus manda o profeta fazer? Profetizar aos ossos. Ele profetizou ou não profetizou? Ossos tenham vida, foi ou não foi? Os ossos não se juntaram um com o outro? Teve vida ou não teve? Porque a gente diz assim, a gente tem os ossos secos e diz, meu Deus, está sem vida. Miserável. Mas Deus disse não, profetize, porque eles vão viver. Então, é a palavra que vai nos reposicionar naquilo que Deus quer para a vida da gente. Amém? Começa a andar pela palavra, não por aquilo que as pessoas dizem de você, mas pela palavra do Senhor. Amém? Então, a palavra vai nos reposicionar. Amém? Hoje eu quero fazer isso. Eu estou passando aqui, amém, irmão? Agora em abril, eu vou ler o texto, não fique nervoso, mas eu acho que eu já estou pregando. Em abril agora, eu estivemos na África, foi Deus que preparou tudo. Teve um furacão um mês antes, o furacão Fred, arrebentou várias províncias. Quando eu digo província, é estado. Pegou a Zambésia, pegou Nampula e pegou Niassa. São 3 estados onde arrebentou muitas coisas, derrubou igreja, casa, linha elétrica, foi o caos. Estava faltando água, estava faltando energia, foi uma loucura. Tinha dia, irmão, que para dormir era uma luta. A minha esposa, ela viu o sufoco, falando e me enxugando e suando, era difícil dormir, muito difícil dormir.
Teve dia que eu andei 19 horas de carro dirigindo para pregar em uma igreja. E não é estradazinha dessa aqui não, que é muito bom não. É cheio de buraco, é cheio de dificuldade, mas eu cheguei lá, preguei a palavra. Irmão, eu fui pregar na igreja de um pastor que ele queria me matar. Pastor. Ele queria me matar há uns anos atrás, acabar com minha vida. Amém? E eu cheguei lá, ele disse, eu quero falar com o pastor Sérgio. Ele soube que eu cheguei na província, na Zambésia. Eu digo, manda entrar. Ele entrou, passei uma hora conversando com ele, abracei, beijei e disse, vou pregar na sua igreja. Aleluia? Será que você fazia isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando Jesus estava na cruz, um soldado pegou a lança e enfiou nele, enfiou do lado. O que foi que saiu? Sangue. Amém? O que é a água? A água representa o Espírito Santo e o sangue, a redenção. O que saiu dentro dele é o que tinha dentro dele. Quando alguém fere você, o que é que sai dentro de você? É o que está dentro. Quando ele morreu, tinha 12 ladrões ou não tinha? Estão todo mundo rindo aí, hein? Vocês estão pensando no pessoal que está aí, estão com raiva aí, hein, irmão? Vocês precisam se converter, hein? O pessoal aí, irmão, quando ele morreu, tinha um ladrão. Um zombou dele, zombou ou não zombou? E o outro entendeu que ele era Senhor ou não foi? Ele morreu pelos dois ou não morreu? Aquele que meteu o prego na mão, Jesus morreu ou não morreu por ele? Morreu ou não morreu? Aquele que cuspiu nele, morreu ou não morreu? Aquele que zombou dele, morreu ou não morreu por eles? E por que você não consegue morrer pelo seu irmão que você está abusado com ele? Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer a vocês, é porque vocês, alguns de vocês, ainda não têm o amor que Cristo tem. Olha, dá tempo de sair, amém, irmão? Ainda dá tempo. Amém? Olha, se não sair daqui a 1 segundo, não sai mais. Vocês vão ter que me aguentar. Eu vou falar de Bíblia. Amém? Eu vou mostrar Deus. Eu não brinco com a palavra, irmãos. Eu estou pregando porque eu vivo isso. Amém? Se você não consegue conviver com esse irmão, porque às vezes o pastor está orando, aquele irmão chega, aí digo, meu Deus, transforma esse irmão que eu não aguento mais. É assim ou não é? Aleluia ou aleluia? Aí você está orando por ele para ele se converter, mas ele não vai se converter. Deus colocou ele aí para você se converter. Quando você se converter, a ele melhora. Aleluia? É aquele espinho na carne. É para você ficar parecido com Cristo. O papel do Espírito Santo não é fazer você falar em língua nem profetizar. O principal papel do Espírito Santo é transformar você na imagem de Cristo. Não é o que eu faço, não é o que eu falo. É o que eu estou me tornando por aquilo que eu faço. Se aquilo que eu faço não está me tornando na imagem do Cristo, pare, que possa ser que o seu cristianismo esteja afastando você de Cristo. Posso repetir? Anota aí. Irmão, tem um professor que ele dizia assim, Sérgio, eu digo, pastor, eu tenho uma boa memória. Ele disse, não, é melhor uma caneta curta do que uma memória longa. Anota as coisas, irmãos. Anota as coisas. Sabe por quê? Porque você esquece. Amém? Qualquer pessoa que está pregando, pode ser um limpador de chão, se está pregando, eu estou ali para anotar alguma coisa, porque Deus usa ele também. Amém? Então você tem que entender essas coisas, irmão. Às vezes a gente está dentro da igreja e não conhece a Deus. Perdoe-me dizer isso, irmãos. Não conhece. Veja bem, o filho pródigo saiu, dispensou o dinheiro todinho do pai, foi ou não foi?
Aí quando voltou, o filho que estava dentro, que foi que ele disse? Mas Senhor, mas pai, eu trabalho o tempo todo para ti aqui, Senhor, e tu não me dá um cabrito. Esse outro dispensou tudo e tu desse um boi cevado, tu desse sandália, botasse roupa, botasse anel. Deixa eu dizer uma coisa a você. O filho que estava dentro não entendeu Deus. O filho que estava fora, perdido, entendeu mais de Deus e do Pai do que os que estavam dentro da igreja. Às vezes nós estamos dentro da igreja e não conhecemos a Deus. Ah, mas Deus não gosta disso. Quem é você para saber se Deus gosta ou não gosta? Quando Jesus chegou aqui na terra, ele não veio trazer religião. Ele veio apresentar o Pai, Deus como Pai, que ninguém sabia no Velho Testamento, só Davi conhecia Deus como Pai, e ele veio estabelecer um reino e morrer na cruz. Ele não veio trazer religião. Quem nos chamou de cristão foi Constantino. Quem nos chama de evangélico é a revista Veja. Amém, irmão? Nós somos filhos de Deus. Vai estudar a Bíblia. Precisamos entender essas coisas, irmãos. Precisamos entender essas coisas. Às vezes a gente critica, e aquele menino ali, meu Deus do céu, está com uma tatuagem. É ou não é? A gente mete logo o cacete. Porque está com uma tatuagem. Eu não faço isso, nunca fiz, meus filhos não fazem isso, amém? Mas eu não posso julgar a pessoa que está com a tatuagem. Porque quer que use terno, quer que use tatuagem, pratica a justiça e pratica o amor. Não estou dizendo que você faça isso, tatuagem. Se eu der um estudo sobre isso, não é bom fazer isso, amém? Mas eu não posso estar julgando as pessoas. Não julgue as pessoas. Ame as pessoas. O mal do crente, sabe qual é? É amar quem merece. A gente tem que amar quem necessita. Quando Jesus chegou, irmão, o que é que acontecia? Judeu andava com judeu, leproso com leproso, publicano com publicano, prostituta com prostituta. Foi ou não foi? Não era assim ou não era? Jesus chegou, abraçou o leproso, abraçou ou não abraçou? Curou ou não curou? Jesus nunca constrangeu ninguém pela sua religião, nem pela sua santidade. Ele constrangia as pessoas pelo seu amor. Constrange as pessoas pelo seu amor. E eu quero dizer uma coisa a vocês, que amor não é sentimento. Eu fui pregar isso numa igreja, o pastor disse, eu digo, vai estudar a Bíblia, pastor, fica sentado aí, vai estudar a Bíblia. Amor é uma pessoa, é Deus, que resplandeceu na pessoa de Cristo. O amor, ele gera um sentimento, mas amor é mandamento. Ele manda amar o inimigo, é ou não é? A gente não ama meu irmão a ver dentro da igreja que não fala o que a gente gosta. Quando o irmão está saiu um pouquinho da linha, você fica logo olhando nascer assim, ó. Eu quero ver se ele vai pegar o copinho. Aí o cara pega o copo. Eu digo, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Eu lhe pergunto aqui dentro da igreja, quem é digno aqui de tomar ceia? Ninguém. É graça e misericórdia. Vai estudar a Bíblia, irmão. Vai estudar a Bíblia. Amém? A gente é muito cheio de religião. Religião foi que acabou. A religião, irmão, sabe o que é religião? É querer explicar o amor de Deus. Irmão, quando o profeta quando Deus veio falar, ele falou com quem? O profeta dele estava onde? João Batista estava onde? Aonde? No deserto. Onde é que estavam os sacerdotes? No templo. E ele foi falar quem estava onde? E o que é que João Batista usava? Pele de camelo, comia gafanhoto com mel. Era ou não era? Onde é que estavam as vestes sacerdotais? No templo. Ele foi ao templo? Ele foi no... Jesus, quando chegou, ele foi num prostíbulo, abençoar o prostíbulo. E foi no templo, amaldiçoar o templo.
Ele disse raça de víbora. Foi ou não foi? E no prostíbulo, ele foi falar com a prostituta, converteu a prostituta, e a prostituta se convertia e ia atrás dele, investindo no ministério dele. Não condene ninguém. Não é como você começa, é como você termina. Aleluia! Eu hoje quero ser a voz daquele que clama no deserto. Aleluia! Porque eu falo do lugar que eu me encontro. Vamos ao texto, isso foi só a introdução. Vamos lá. Isaías capítulo 6. Fique sentado. Irmão, às vezes diz assim, irmão, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz ou não diz? Não adianta eu ficar de pé lendo a palavra e não obedecer. Reverência e obediência, né? Ficar de pé. Vocês vão ficar agoniados comigo hoje, meu irmão. Eu estou vendo que eu estou dando um nó na cabeça de vocês hoje. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Quem achou, diga eu vou subir. Quem não achou, diga eu também. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Eu queria passar 2 horas pregando aqui, irmão. É sério, eu prego 2 horas na África. O culto dura 5 horas. 5 horas. Aqui quando dá 9 horas, o pastor passa um bocadinho aí quando o pastor fala amém, o pastor acabar o culto. Porque eu quero ir para minha casa assistir Fantástico. Aleluia ou aleluia? Quem achou? Vamos lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Verso 2, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é muçulmano, Deus não é espírita, Deus é santo. Porque tem muitos crentes que pensam que Deus aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica. E a gente fica criticando os outros, dizendo que Deus está aqui. Deus, Ele só está no coração de quem vive a palavra dEle. Eu posso ter Deus na boca e não no coração. Amém? Aí dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua? Toda? Está cheia da sua? Vocês sabiam que dentro de você é uma glória? Amém? Tem glória aqui, glória ali, glória ali, glória ali, glória ali. Há glória dentro de você. Agora eu quero dizer, o cara que está na glória, nas drogas, tem glória nele? Tem ou não tem? Ninguém responde. Cadê a escola bíblica dominical? Tem sim. Sabe por quê? Porque dentro dele também tem a imagem de Cristo. Falo depois no final. Aleluia? Ou aleluia? Aí o quarto, e a base do limiar se moveram a voz do que clamava. E a casa se enchia de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. 7. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela trocou teus lábios. A tua iniquidade foi e perdoado os teus. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Depois disso, verso 8.
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não vou pregar sobre isso. Por favor, estenda a mão de vocês para mim e ore sobre mim, sobre minha família e meu ministério. Vocês vão orar por mim. Amém? Pai amado, estou aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, diante da Tua igreja, Senhor. Que o Teu Espírito Santo vá quebrantando o coração de cada um. Que Tu me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir aquilo que Tu colocasse no meu coração. Ajuda cada um que está aqui, Pai, porque cada um que está aqui tem glória Tua. Cada um que está aqui há uma agenda, há um chamado. Então, que hoje eu seja um vaso, mesmo pequeno, para ser usado para a Tua disponibilidade, para trazer um óleo fresco para que caia sobre a Tua igreja, hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmão, do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías vem metendo o cacete no povo. Ai de tu, beberrão, ai de tu, prostituta, ai de tu, metendo pau mesmo. Aí no capítulo 6, ele vê Deus no alto e sublime, ou seja, ele sai da terra e sobe a Deus. Amém? Quando ele sobe a Deus, ele vê que toda a terra estava cheia da glória do Senhor. Amém? Enquanto ele estava na terra, ele estava condenando todo mundo. Quando ele sobe a Deus, ele entende que ele também era um homem de lábios impuros. Amém? Aí o anjo vem e coloca uma brasa nos lábios dele. Por que nos lábios dele? Porque era um homem de lábios impuros. Tem crente, irmão, que a brasa não era só nos lábios. Era um banho de brasa. Para se converter a Jesus. Na minha igreja, irmão, eu tenho que batizar agora os irmãos com a carteira. Porque quando você desce, quando ele sobe, a carteira se converte também. Porque o dinheiro fala com você, o dinheiro fala ou não fala. Você abre a carteira e tem uma nota de 100, uma de 50, uma de 10 e uma de 2. Aí a de 100 diz assim: eu não, porque tu vai precisar de mim amanhã. Aí a de 50, e depois de amanhã sou eu. A de 10, e depois sou eu. Usa a de 2 aqui, ó. É assim ou não é? É ou não é? O que se converteu é assim mesmo. Não consegue abençoar a vida de ninguém. É ruim para dar. Agora para receber, é como diz o Matuto, é o bexiga lixa. É, meu irmão, eu quero saber quem é o crente, duas coisas, a língua dele e como ele trata o dinheiro. Eu sei quem é ele. Eu digo na hora quem é. Amém, irmãos? Então Isaías vem metendo, e ele reconhece que ele tinha um pecado. Deus tirou a iniquidade de quem? Do povo ou dele? Dele, foi ou não foi? Então ele passou a ver que na terra estava cheia de glória. Ele passa a entender que ele era o problema, não era o povo. Porque o mal da gente é estar acusando os outros. Aquele drogado, aquele irmão, para ir, aquele ladrão, aquela prostituta, tem glória ali também. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu vou deixar lá para o final, mas o Espírito Santo fala agora, pode esquecer, até ficando velho, tu esquece. Irmãos, Mateus 22 pergunta a Jesus lá: Senhor, é lícito pagar imposto? Perguntaram ou não perguntaram para testar Jesus? A César? O que foi que Jesus fez? Me deu uma moeda, foi ou não foi? Pegaram a moeda, deram ela a ele. Aí ele pegou a moeda e fez: de quem é essa imagem? Foi ou não foi? Disseram o quê? É de quem? Aí o que foi que ele disse? Porque César botou a imagem no dinheiro. Sabe por que ele botou a imagem dele no dinheiro? Ele estava dizendo: dinheiro é importante para mim. Por isso que ele botou a imagem dele no dinheiro. E a imagem, esse dinheiro batia na mão de César ou não batia? Batia ou não batia? Você sempre vai parar na mão da imagem que você representa. A minha pergunta é:
Por que Deus colocou a imagem dele dentro de você? Porque Deus estava dizendo, você é importante para mim. A imagem dele está no drogado também. Sabe por que a imagem de Deus não sai do drogado? Porque a gente não ama como Jesus amava. E para amar como Jesus amava, eu tenho que morrer. Deus só trabalha com os mortos. Deus não trabalha com vivo. Como assim, pastor? Se você está muito vivo para você, Deus não vai trabalhar com você. Você tem que morrer para que a vida dele venha sobre a sua vida. Vou dar um exemplo. Só os mortos ouvirão a voz do Senhor. Quando Lázaro estava morrendo, Marta e Maria mandou um mensageiro dizer, olha, o teu amigo está doente à beira da morte. Foi ou não foi? Jesus disse assim, olha, essa morte, essa enfermidade não é para a morte, é para a honra e glória do Senhor. Foi ou não foi? O mensageiro saiu alegre ou não saiu? Jesus foi logo? Passou quantos dias lá? 2 dias. Ele ficou ensinando 2 dias. E Lázaro lá. Aí o mensageiro, quando chega, quando olha aquela maior confusão lá em Betânia, que foi? Lázaro morreu. Aí o mensageiro pensando, Jesus está mentindo. É ou não é? Se ele não disse que era para a morte, era para a honra e glória do Senhor. Aí diz, até Jesus está mentindo. Ficou calado. Aí Jesus chegou. Aí quem é que corre? Quem corre para Jesus primeiro? Quem? Ainda bem, escola dominicana. Aí Marta corre. Aí diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que é que ela faz? Ela joga Jesus no passado. Se o Senhor estivesse aqui. Aí Jesus, não, Marta, ele vai ressurgir. Ela fez, eu sei, no último dia. Aí joga Jesus no futuro. Aí Jesus, não, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Sabe o que ele disse? Eu sou um Jesus presente. Foi ou não foi? Aí ele disse, onde é que está o corpo? Jesus, 4 dias, não está fedendo. 4 dias, não vai lá não. Ele fez, vamos lá. Tira a pedra. Tiraram a pedra ou não tiraram? E o que foi que ele disse? Lázaro, saiu ou não saiu? Marta e Maria não entenderam o que Jesus foi fazer. Os discípulos não entenderam. Os fariseus não entenderam. Só quem entendeu foi o morto. Que ouviu a voz dele e saiu. Só vai entender o morto a voz do Senhor. Quando você morrer para você e viver para Deus, você vai ouvir o que Ele quer para a sua vida. A gente está vivo demais, irmãos. Vivo. A gente se aborrece com qualquer coisa dentro da igreja. Fica irritado com o irmão. Fica ofendido. Eu tenho um estudo de 12 lições sobre a ofensa, a isca de Satanás. A minha esposa já escutou todinho. Ofensa, a isca de Satanás. 12 aulas sobre isso. A ofensa está destruindo a igreja. É o irmão ofendido com o outro. Eu não gostei não, o pastor não deu nem a paz. O pastor nem falou comigo. A irmã está com minha cara feia para mim. Fica ofendido com qualquer coisa. Aí larga o ministério, larga o que Deus mandou você fazer, sai da igreja e depois é problema. Porque eu me ofendi. Irmão, uma pessoa que não se ofende é uma semente para a unidade. Eu não me ofendo com mais nada, irmão. Eu não me ofendo. Sabe por quê?
Porque sabe por que eu sirvo a vocês? Eu estou aqui servindo a vocês? Porque eu sou livre de vocês, da opinião de vocês, dos elogios. Paulo disse, eu me fiz escravo para servir a vocês. Mas eu estou livre para pregar a vocês. A opinião de vocês não vai fazer eu parar. Se é boa, se é crítica, eu não paro. Eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Amém, irmão? Tem igreja que eu só prego uma vez no púlpito. Depois que eu prego, o pastor disse, misericórdia, esse homem. Quero mais ele aqui não. Tá doido? Eu fui na igreja e disse, hoje eu vou falar sobre morto. Hoje o pastor ficou agoniado lá atrás. Que Deus só usa os mortos. Ele ficou nervoso, ele. Me chamou mais. É porque ele estava morto, né? Ele estava muito vivo. Não entendeu a mensagem. Irmãos, a gente precisa sair da terra e entrar em Deus para poder fazer missões. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. A igreja, a gente tem que entender isso. Eu queria que você entendesse. Existe a vida da igreja e a missão da igreja. O que é a vida da igreja? É o que? A escola dominical, a comunhão, né, o dia da pipoca, o dia da pizza, a festividade das senhoras, amém? Isso é a vida da igreja, o discipulado. Qual é a missão da igreja? Fazer missões. Porque às vezes eu estou tão envolvido na vida da igreja que eu esqueço da missão da igreja. A missão da igreja, irmão, não é você só ir a Moçambique em outro país, não. A missão da igreja é você ir no vizinho, é ir no seu parente, é ir aqui do lado, é ir na farmácia pregar o evangelho. Aonde não tem Deus, você levar Deus. Isso é a missão da igreja. Agora, existe chamada específica, amém, irmão? Eu fui chamado para o continente africano, amém? Mas vocês foram chamados para evangelizar a sua casa, os seus parentes, aonde você mora, aqui a vizinhança. Essa é a missão da igreja. A gente está muito envolvida na vida da igreja. E esquece da missão da igreja. Quer fazer missões? Eu invisto em missões, irmão. Eu sou missionário, invisto em missões. Eu e minha esposa. Eu e ela, a gente investe em missões. A gente está mantendo pastores lá, aluno meu, que deixou tudo e hoje é missionário. Ele estava no meio dos muçulmanos pregando a palavra. No meio dos muçulmanos, irmão. Coisa séria, pregando a palavra. Quando souberam que ele era crente, não queria nem mais alugar a casa para ele lá. E um pastor está fazendo um orfanato, está construindo uma igreja com o dinheiro que ele está mandando. E tem dia, irmão, que a gente investe, dá o dinheiro e tira do dinheiro que é para pagar alguma coisa. Mas nós mandamos. Amém, irmãos? A oferta só é oferta quando dói. Quando dói. Se não doer, não é oferta. Porque você pode dar mais, mas eu posso dar melhor do que você. Você pode dar 1.000 conto e eu dar 10 reais. E a minha oferta é melhor do que a sua. Porque você deu 1.000 conto do que sobrou. Eu dei 10 do que eu não tinha. Investindo em missões, irmão. Eu invisto e vou lá. Me encontrei com o pastor. Conversei com ele. Ele disse, pastor, a gente está aqui fazendo a igreja. Eles estão cultuando debaixo lá de uma palha lá, cultuando, e está construindo igreja, comprando cimento, comprando tijolo, e construindo a igreja para ir para dentro da igreja. Isso é investir em missões. Missões é o quê? Indo, orando e eu faço os 3. Por isso que eu prego missões, porque eu faço os 3, amém, irmãos? Irmão, o lugar que você está determina o que você vê, amém? O verdadeiro missionário não é aquele que só sai da sua nação para ir a outra nação. O verdadeiro missionário é aquele que tem a coragem de fazer a viagem, de sair de si mesmo, para entrar naquilo que Deus tem para a vida dele. Missionário não é só o que sai para uma nação. Missionário é aquele que sai dele mesmo, da sua vontade, irmãos. Às vezes a gente quer fazer muito a nossa vontade, não a vontade de Deus. A vontade de Deus é você amar as pessoas, é ou não é? Não adianta, irmão. Irmão, Deus não chamou você para fazer nada. Jesus não chamou os discípulos para fazer. Amém? Deus chamou você para cumprir o que já está estabelecido na eternidade. Deus não chamou você para fazer. Ele disse, chamou-te para estar com Ele. O fazer é o extrato de estar com Ele.
Porque se eu estou fazendo sem Ele, o que eu estou fazendo não serve. Porque eu posso estar fazendo para mim. Amém? Abra aí em Efésios capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1. Verso 3 e 4, por favor. Tem um pouco tempo já. Diz assim, ó. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com toda sorte de espirituais nas regiões celestiais, hein? A palavra que nos tem abençoado. Quer dizer, ou seja, Ele não vai abençoar, Ele já abençoou. O verbo está no pretérito perfeito. Já aconteceu. Ele já te abençoou. Com toda a sorte de bênção em Cristo. Amém, irmão? Você não vem na igreja atrás de bênção. Você vem na igreja ser aperfeiçoado. Se você pergunta o crente, irmão, vamos na igreja. Vamos, eu preciso receber uma bênção. Pergunta a um judeu, vamos na sinagoga. Sabe o que é que ele diz? O que eu tenho para sacrificar. Aí vamos lá. 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do... Quem está entendendo? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do... Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, hein? Quem está entendendo, diga amém. O que Deus tem para você já está preparado. Só está esperando a sua obediência. Ele já te abençoou, irmão. Já está bem. Tem crente, irmão, vamos lá fazer 7 semanas para receber uma bênção. Meu Jesus Cristo. Atrás de uma bênção, 7 semanas. Que tu já tem isso lá em cima, cara pálida. Só anda na palavra para Deus te abençoar. O problema é quem tem dificuldade de andar na palavra. Irmão, toda a bênção que é dada antes do tempo, você vai desperdiçar. O filho pródigo desperdiçou ou não desperdiçou? Antes do tempo, quando foi? Aí você, mas Deus faz tanto tempo que o tolo não recebeu a bênção. É porque não está preparado. Deus só vai te dar quando você estiver preparado. Quem está entendendo, diga amém. Mesmo não gostando. Tem que estar preparado, irmão. Precisa andar na palavra, irmãos. Se lembra de Pedro? O que acontece? Jesus pega os discípulos e disse, vocês vão, que eu vou depois. Atravessa o mar que eu vou. Jesus passou 7 horas orando. 7. Se Jesus passou 7, quanto tempo a gente tem que passar orando, hein? Vou voltar. Aleluia! 7 horas. Eu estou pregando para mim também. Irmãos, aí Jesus vai andando sobre o mar. A tempestade estava lá. Aí o que é que os discípulos dizem quando vê Jesus? É o quê? Tem crente que só vê fantasma, não vê Jesus. Aí Jesus disse assim, não se preocupe, não tenha medo, sou eu. Foi ou não foi? O que é que Pedro diz? Senhor, se és tu, manda eu ir a... Eu quero ser o advogado de Pedro, mete o cacete em Pedro. Só Pedro saiu do barco. Os 12 ficaram dentro do barco. Os 11 ficaram dentro do barco. Os crentes frouxos. Os crentinhos Nutella. O crente Danone. Não pode ter uma pressãozinha que se é todo abusado. Se enfiar a lança, Jesus, sai de baixo. Aí Pedro, se for, tu manda eu a ti. O que foi que Jesus disse? Venha, não foi? Diz no Apocalipse, tem algo dizendo que um homem natural pode andar sobre as águas? Se tiver, me ensine, que eu não sei não. Mas quando Jesus disse vem, ele criou o fato. E ele saiu andando sobre as águas, não saiu? Depois ele tirou os olhos de Jesus e botou os olhos nas circunstâncias. Desceu ou não desceu? Ele clamou por Jesus ou não clamou? A fé dele desfaleceu ou não desfaleceu? Clamou por Jesus ou não clamou? Jesus pegou no braço dele, não pegou. Voltou com ele até o barco andando pelo mar ou não andou? Quantas vezes ele andou?
Uma sem Jesus e outra com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa a você. Até na tua incredulidade Jesus vai agir. Porque Deus tem algo na tua vida. Ande sobre a palavra, irmãos. Ande sobre a palavra. Você precisa sair da terra e se ligar no céu para fazer missões. Não adianta, irmão. Às vezes eu vou lá na igreja, o pastor diz, rapaz, eu vou levantar uma oferta para mandar para missões. Ele diz para mim, não manda para nada. Fica na igreja. Aí a igreja, ó, vai afundando. Não é financeiramente, não é espiritualmente. Tem que tomar cuidado com essas coisas, irmão. Não se brinca com as coisas de Deus. Não se brinca com isso. Eu levo muito a sério missões, irmão. Eu levo muito a sério. Eu viajei 27 horas de avião. Eu andei em 5 aeroportos, irmão, quando eu fui agora. 5 aeroportos. Eu estava cansado. Eu passei 17 horas dentro de um avião. Eu fui bater no Catar, onde teve a Copa do Mundo. Fui bater no Catar. Lá, irmão, ele olha você, ele baculeja você feito um policial. Se você está com arma, com tudo, manda tirar o cinto, manda tirar o sapato, só falta mandar ficar de cueca. Lá é complicado. E eu passei por isso. Sabe por que eu passo por isso? Que isso não é nada pelo que Jesus fez por mim. Isso não é nada, irmão. Eu estou disposto a morrer. Quem pode dizer isso aqui? Está tudo rindo. Tem marido que não morre nem pela esposa. Eu não vou falar, que eu não estou falando em encontro de casais, que eu falo em encontro de casais também. Eu meto no cacete. Somente nos homens. Porque mulher como transformador. Você joga 110, ela devolve 220. Se não está devolvendo, tu estás com problema, compadre. Eu preciso ajustar a tua vida. Amém, irmão? É bronca, irmão. Tem muitos casamentos sendo destruídos dentro das igrejas, pastor. Agora em novembro estou dando uma palestra sobre casais. Pastor, meu casamento, meu marido, meu casamento, minha esposa, sei o quê. Irmão, tem que haver. O homem não sabe o seu papel e a mulher perdeu o seu papel, os filhos perderam o seu papel. Precisa ensinar. Muitos casamentos sendo destruídos. Sabe, irmão? Porque tem homem que é brincadeira. Eu vou falar só isso, pastor. Dá licença. A mulher se levanta. Escute isso, irmão. Porque mulher é mais trabalhadora do que o homem. Me perdoe dizer isso, viu, irmão? Olhe dentro da igreja. Tem mais mulher ou mais homem? Fala aí os homens. Tem ou não tem? Eu quero ver os homens falando. Tem ou não tem? É para ficar rindo mesmo, mas depois chore. Irmão, a mulher se levanta, já liga a cafeteira, não é? Bota o menino no chuveiro, é ou não é? Aí já está lá fazendo. Aí o homem se levanta, mulher frita um ovo para mim. E a mulher vai fritar. Aí frita o ovo, bota lá. E cuidando das coisas, aí frita o ovo, aí ele come o ovo. Aí diz, se você não sabe fritar ovo, quem sabe fritar é minha mãe. Perdoa a palavra, lascou. Aí vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Aí ele liga de meio-dia, mulher, eu não vou almoçar em casa. Ela está. Aí ele chega em casa, a mulher já está de cara feia, né? Cara feia. E ele já desconfiado, né? Aí se senta, né? Aí começa, ela bota o comer dele, pouca conversa. Porque o ovo está na cabeça dela. Aí ele se senta, aí de noite, ele bota a mão, aí ela. O que foi que houve? Você está pensando que eu me esqueci do ovo? Aí ele faz outra besteira. Só por causa do ovo? Acabou, irmão. Deposite de manhã para sacar à noite. Depois eu falo sobre isso um dia desse. Irmãos, então,
Você tem que entender essas coisas, irmãos. Você tem que sair da terra e ir para o céu para fazer missões. Não adianta, meus amados irmãos, eu dizer que amo as pessoas de lábios, porque a palavra diz, aquele que tem fome, ele manda orar, não dá de comer, é ou não é? Aquele que tem sede, ele manda orar, não dá de beber. Aquele que tem filho, ele manda orar, não dá-lhe de vestir. Missões é viver Cristo. É viver Cristo, irmão. Ele é o modelo. E você precisa morrer para que a vida de Cristo venha sobre a sua vida. Se eu sei que é na minha morte que vai trazer vida para Deus, eu morro. Eu quase morri em Moçambique em 2010. Passei 4 dias vegetando. 4 dias vegetando. E o médico disse, estou só esperando, 2 médicos, esperando dar o atestado de óbito dele. Ainda ele está lá com a caneta, eu estou pregando a palavra aqui. Você não sabe o que é missões, irmãos? Você precisa saber o que é missões. Aqui é muito bom, sentadinho com ventilador, tudo acolchoadozinho, é uma bênção. Eu quero ver você ir para dentro do mato, andar 10 horas dentro do mato para ir para o culto, 7 horas da manhã, um frio de 5 graus, 10 graus. E você está dentro da igreja, uma igreja de palha, e você passar 5 horas de culto louvando a Deus, e você não comeu, porque não tem comida em casa. Come uma vez por dia. Quando vai para a igreja, o que tem traz, sabe o que é o dízimo? Ovo, macaxeira e batata, e amendoim. Raro você ver um dinheiro, aonde eu estava. E eles estão glorificando a Deus. Uma sandália amarela, uma sandália azul, as calças rasgadas, a camisa só tem uma manga. Todo cinzento, mas eles passam 5 horas louvando a Deus. Eu me converti na África. E a gente pensa que ama a Deus, irmãos. A gente criticando um, criticando o outro, falando mal do irmão, falando mal do outro. Não obedece o que o pastor pede, não consegue ajudar o próximo, só consegue amar quem merece e não quem necessita. Então me perdoe, você ainda não vive o evangelho. Evangelho é morte. E eu vou dizer uma coisa a vocês, o evangelho não é para livrar você do sofrimento presente, o evangelho é para livrar você do sofrimento futuro. Evangelho é morte. Se você não morrer, você não vai fazer missões. Morra para que a vida dele venha sobre a sua vida. E para você morrer, você tem que sair da terra e entrar no lugar de Deus. Isso é missões. Não adianta, irmão, eu estou dentro da igreja, mas eu não estou servindo a Deus. Eu sou muito religioso. Mateus capítulo 7, encerro aqui. Mateus capítulo 7. O que é que diz? Abre aí Mateus 7 para vocês anotar, por favor. Eu termino aqui. A partir do verso 21, anota aí, irmãos. Anota aí. Eu vou bater em vocês agora, viu? Eu apanhei. Quando fiz essa mensagem, eu apanhei muito de Deus. Deus falou comigo, eu apanhei dele. Agora, nós, como somos irmãos em Cristo, a gente tem que apanhar todo mundo junto agora. Mateus 7, 21. Diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem é que vai entrar no reino que faz a vontade de quem? Faz a vontade de quem? Do Pai. 22. Muito naquele dia onde dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos profetizado em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos apartai-vos de mim, vós que praticai. A minha pergunta, é iniquidade expulsar demônio? É iniquidade fazer maravilha? Não. Ele está falando com crente, amém, irmão? Não está falando com ímpio. Sabe quando é iniquidade? Quando eu faço isso com o meu amor, não com o amor de Deus. O que é com o meu amor? Eu faço para me vangloriar. Eu faço para o meu nome ser exaltado. Eu faço para a minha igreja crescer. Eu faço para eu aparecer e não Jesus. Quando você faz isso,
é iniquidade, porque você não está fazendo com o amor de Deus. Amém? Sabe o que significa a palavra iniquidade no grego? A palavra iniquidade no grego quer dizer anomos, ad negação e nomos de lei. Eu dei uma lei do amor e vocês não viveram. A maior sentença que você pode ouvir não é dizer você está desempregado, você está demitido. Você está com essa doença. Há uma sentença, você perdeu o julgamento. A pior sentença que você pode ouvir, eu quero que vocês não escutem, é: eu não vos conheço. Porque dentro da igreja tem joio e tem trigo. O problema é que a gente quer tirar o joio, é ou não é? Você não é chamado para tirar joio. Você é chamado para amar joio. Você sabe por que o joio na igreja? Porque o joio vai mostrar quem é o trigo. Sem joio, ninguém sabe quem é trigo. Você sabe a diferença do joio para o trigo? São muito parecidos. O joio, ele não tem semente. O trigo, ele tem semente. Quando o sol bate, o trigo, ele cede. O joio fica de pé. O que é o sol? Quem é o sol da justiça? Jesus Cristo. Quando Jesus bate, o trigo se inclina. Por que o trigo se inclina? Porque ele tem as sementes. É ou não é? Ele tem as sementes. O que são as sementes? Fruto do... Se você não tiver, você não se inclina. O problema da gente, irmão, que a gente não quer investir naquelas pessoas que não vale nada, entre aspas. A gente tem dificuldade, pastor, nisso. A gente tem dificuldade de pegar uma pessoa que... Irmão, se eu não acredito que Deus pegar um cabo aqui que está aqui desempregado e tornar ele um empresário, eu não creio no evangelho. A gente tem dificuldade em investir em pessoas que não valem nada. Termino aqui. Quando o pastor termina aqui é porque é mentira. Porque ele tem outra coisa para falar. Mas agora eu termino mesmo, pastor, em nome de Jesus. Se lembra de José de Arimateia? José de Arimateia. Ele foi pedir o que a Pilatos? O corpo de quem? Estava morto ou não estava? Ele foi pedir o corpo de Jesus. A minha pergunta: corpo morto faz alguma coisa? Enquanto Jesus estava vivo, fazendo milagre, multiplicando pão e peixe, curando, salvando, ressuscitando, todo mundo queria Jesus. Quando Jesus morreu, o corpo estava morto, ninguém quis Jesus, nem os discípulos. Mas José de Arimateia foi exigir o corpo morto de Jesus. Quando ele pega o corpo, o que é que ele faz com o corpo? Ele lava, ele perfuma e enrola em lençóis de linho fino. O que é lavar o corpo? Lavar na palavra. Amém? E ele passa o bálsamo, perfume, é levar ele para unção. E ele enrola ele em linhos finos. Linhos finos na palavra fala de justiça. Ele enrola Jesus em um manto de justiça. Por que ele fez isso? Por que José de Arimateia pediu o corpo morto? Porque ele sabia que o corpo ia ressuscitar. Só investe no corpo morto quando você sabe que ele vai ressuscitar. Se você não investir no irmão que está morrendo dentro da igreja, é porque você não entende que ele pode ressuscitar. Quantos José de Arimateia tem aqui? Invista no corpo morto. Aquele que não vale nada dentro da igreja para você, mas para Deus vale. Porque esse corpo vai ressuscitar. Que cada um que esteja aqui seja um José de Arimateia. Que Deus abençoe a igreja.